Boa noite, irmãos. Graça e paz, queridos. Aleluias. Eu pedi para os irmãos maneirarem no louvor. Está puxando muito, os irmãos não têm força nem para cumprimentar, né? Depois. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios 2,14. Quantos estão alegres em Deus aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. O tema da nossa reflexão nessa noite é vivendo de forma triunfante. Diga assim, vivendo de forma triunfante. Agora se vira do seu irmão e diga isso que eu desejo para você, meu irmão. Aleluia. 2 Coríntios 2,14 diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Tremenda essa palavra que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Irmãos, a Bíblia nos garante que em Cristo, quando estão em Cristo aqui, diga glória a Deus. Em Cristo, Deus sempre é quanto tempo? Sempre, Deus sempre nos conduz em triunfo, em vitória, vencendo. Amém, amados? Vencendo sempre. O que Paulo está dizendo aqui é que se você estiver em Cristo, você vai vencer todas as guerras que você enfrentar. Todas. Sabe por quê? Porque você é um cristão. E o cristão é um pequeno Cristo. E Cristo venceu tudo para nos garantir a vitória, irmãos. Amém, queridos? Então nós não estamos barganhando com Deus para ter vitória. Preste bem atenção nisso. Nós não estamos barganhando aqui com Deus. Ah, se eu vier para o culto hoje, eu vou ter vitória. Se eu vier quarta que vem, eu vou ter vitória. Nós não estamos numa barganha com Deus aqui, irmãos. Nós já estamos na vitória. Sabe por quê? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele já garantiu todas as vitórias que nós necessitamos. Todas sem exceção. Tudo está consumado. Jesus, Ele já garante a tua vitória. Por isso que Paulo está dizendo: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, para todo sempre e eternamente, é isso que Paulo está querendo dizer, irmãos, sempre nos conduz em triunfo. Então em Cristo você vai sempre triunfar. Amém? Então eu quero trabalhar nessa noite com você algumas consciências que nós temos que ter para nós vivermos isso. Nós precisamos ter algumas consciências e nós precisamos aplicar isso na nossa vida e vigiar, nos blindar, para que nós possamos viver debaixo desses conceitos, debaixo desses princípios, para que isso seja uma verdade na nossa vida. Paulo não está dizendo aqui que quem está em Cristo sempre vai viver em derrota, sempre vai viver no sofrimento, vai permanecer no deserto, não vai sair do vale, vai viver a vida inteira doente. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós sempre vamos viver em triunfo. Diga triunfo. E triunfo é vitória. Amém?
Então, primeira consciência que eu quero que você entenda, para nós vivermos isso aqui, é nós termos a consciência do que a Bíblia já nos ensina. E a Bíblia nos ensina que nós já somos mais que vencedores. Eu preciso ter a consciência de que eu já sou mais do que vencedor. Eu preciso ter essa consciência. Você precisa ter essa consciência, irmãos, que em Cristo você já é abençoado. Ah, eu vou ser abençoado. Ah, eu vou ter vitória. Não, irmãos, você já é. Por quê? Porque Jesus já garantiu isso na cruz do Calvário. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Efésios 1:3. Todas. Não foram algumas, foram todas. Então eu tenho que ter a consciência de que em Cristo eu já sou abençoado, em Cristo eu já sou sarado, em Cristo eu já sou próspero, em Cristo todos os benefícios que eu preciso, eles virão. Todos os recursos que eu preciso, eles virão. Amém, amados? Por quê? Porque eu estou em Cristo, e Cristo me garante esse triunfo. Cristo me garante essa vitória. Embora temos dificuldades no meio do caminho, mas irmãos, o destino é a vitória. O destino é a vitória. Não estou tirando aqui a possibilidade das lutas que nós enfrentamos, mas a vitória é garantida. Paulo diz, é em Cristo. Se a coisa estiver feia, eu tenho que permanecer em Cristo. Se as lutas estiverem se levantando, permanecemos em Cristo. Se a coisa tiver, a vida financeira está com dificuldade, permaneça em Cristo. A ordem é permanecer, porque se permanecer, vai ter vitória. A porta vai se abrir, os recursos virão, a saída vai ser colocada diante de você. Jesus nos garante que Ele sempre nos dá o escape. Amém, amados? Amém, amados? Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. As pessoas estão clamando a Deus com a consciência errada. E você não pode estar enquadrado nisso. As pessoas estão clamando a Deus com consciência errada. Como? Se achando miseráveis, se achando coitadinhos. A consciência de ser miserável, de ser um coitadinho, de pensar que Deus vai pensar em abençoar, de pensar que talvez Deus possa abençoar. É uma possibilidade, é um talvez. E não é assim que a Bíblia nos ensina, irmãos. Nós precisamos tirar isso da nossa vida, caso haja isso na sua vida. Porque pessoas que estão clamando com essa consciência não chegam longe em Deus. Pensam que Deus poderá abençoá-las. Estão com a consciência errada, trazendo a consciência de que nós somos uma igreja militante. Nós não somos uma igreja militante. Nós somos a igreja que Paulo está falando aqui. Nós somos uma igreja triunfante, é diferente. A igreja militante está sempre na luta. A igreja militante está sempre na miséria, não sai da miséria. A igreja militante está sempre na pobreza, ainda se orgulha disso. A igreja militante, ela não sai do deserto. A igreja militante está sempre no vale. A igreja militante está sempre pedindo a um e pedindo a outro. Mas a igreja triunfante, ela sabe a posição que ocupa. Ela é mais do que vencedora. Ela sabe o que ela representa em Deus. Aleluia! E você é a igreja triunfante. Aleluia, diga, eu sou a igreja triunfante. Aleluia, você é a igreja triunfante, meu irmão. Nós somos a igreja triunfante. É Paulo quem está falando aqui. Sabe, Deus se agrada de uma posição assim como Paulo está orientando, irmãos, dessa convicção de fé. Sabe, irmãos, Deus, o que agrada a Deus não é você pedir uma cura a Deus. O que agrada a Deus é você ter a consciência de que já foi curado.
Eu já fui curado. Ah, tem os sintomas? Tem. Mas eu creio que Jesus já levou as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Eu creio. Eu tenho que viver isso. Sabe o que agrada a Deus, irmãos? Não é entender que, não é eu pedir. O que agrada a Deus não é eu estar pedindo dinheiro a Deus. Não é isso. O que agrada a Deus é eu ter a consciência de que eu já sou próspero. De que eu já sou próspero. O que agrada a Deus não é eu pedir a Deus para Ele me abençoar. O que agrada a Deus é a consciência de que eu já sou abençoado. Como a gente canta aqui, abençoado. Todos os dias, abençoado ao entrar, abençoado ao sair. Está na canção e está na Bíblia. Amém, amados? Então nós precisamos ter essa consciência dessa igreja triunfante. Segunda consciência que nós precisamos ter é que a igreja triunfante, ela se posiciona com a consciência da filiação. A consciência da filiação. Sabe qual é a consciência da filiação? É a consciência de que Deus é Pai e eu sou filho. Diga, Deus é o meu Pai. Diga, eu sou filho ou filha. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Meu irmão, você é filho de Deus. E o filho de Deus não vai viver numa miséria tendo um pai tão poderoso e tão rico. Irmãos, eu tenho 2 filhos, Toninho e Amarês. E o Toninho ele está quase vestindo o mesmo número que eu agora, né? Está gordinho. O Toninho calça o mesmo número de sapato que eu. Agora ele foi para Goiânia, não está mais aqui, mas a gente comprava sapato. Então quando a gente comprava sapato, era para nós 2. Eu comprava um sapato pensando, né? Um sapato equivale a 2 lá em casa, porque eu usava e ele usava, então são 2, né? Então, se for 2, é 4, porque ele usa, eu uso. Aí, será que o Toninho tem que me pedir para calçar o sapato que a gente comprou? Porque é meu. O filho, ele tem autonomia. O filho, ele abre a geladeira e pega o que quer. O filho pega o carro do pai. O filho, ele tem a autoridade dada pelo pai. O filho tem o desejo do pai de ele ser melhor do que ele. Eu, como pai de Toninho, eu quero que o Toninho seja melhor do que eu. Quem é pai aqui? Quem pensa assim, diga glória a Deus. Eu quero que ele seja melhor do que eu. Eu não quero que ele enfrente as dificuldades que eu enfrentei. Deus é da mesma forma. Eu preciso ter essa consciência de que eu sou filho. Eu tenho direito de filho, não de escravo. Não de servo, porque servo é escravo. Não de empregado. Lembra quando o filho pródigo voltou? Ele cai na consciência de quem realmente era o pai dele. E quando ele volta para casa, ele pede ao pai a oportunidade de ser um dos seus empregados. E o pai nem considera isso, ele nem considera, é o meu filho, traz o melhor para ele, não interessa o quanto ele gastou, pega o melhor sapato, pega a melhor roupa, pega o anel, mata o bezerro cevado, faz uma festa porque é meu filho. E esse pai representa Deus. Agora eu tenho uma consciência de miserável, eu não vou poder ter nada porque aqui o meu avô nunca teve nada, meu pai nunca teve nada, agora eu sou cristão, eu também não vou ter nada porque eu estou ligado a essa família. Presta atenção que eu vou te dizer. Você foi uma ideia de Deus. Você é uma ideia de Deus, meu irmão. Foi Deus, a Bíblia diz que Deus pensou em você, olha, antes de você nascer. Ele já te conhecia. E você, como filho de Deus, você precisa se posicionar como tal. Amém? Você está entendendo isso? Diga glória a Deus.
O filho tem autoridade dada pelo pai. Amém? Olha, o Toninho bem pequenininho, aí aqui na igreja, arrumava briga com a menina e dizia... Aí um dizia lá, né? Cuidado que ele é filho do pastor, né? Aí o Toninho lá na escola, aí o menino mexeu com ele lá, ele disse, cuidado que eu sou filho do pastor, né? Eu digo, Toninho ali, lá é mais complicado. Mas ele entendeu a coisa, ele sabe de que ele é filho. Amém, amados? Nós somos filhos de Deus. Agora presta atenção. Filho abençoado é filho que obedece. Filho abençoado é filho que obedece, meu irmão. Todos são abençoados, mas o que obedece é mais abençoado. O filho que obedece. E o filho, aqui, nós como filhos de Deus, quando nós obedecemos as instruções desse pai, as orientações desse pai, irmãos, nós prosperamos. Então olha só, uma vida fora da palavra é fracasso, mas uma vida dentro da palavra é sucesso. Então é nisso que nós temos que andar. Mas talvez você pense até assim, mas eu tenho tido tantas dificuldades, eu estou pensando em desistir. Mas eu te digo, meu irmão, não desista, sabe por quê? Porque Ele nunca desistiu de você. Porque o seu Pai te ama. O seu Pai te ama tanto, o nosso Pai nos ama tanto, irmãos, que Ele não suportou a ideia de nós sermos condenados. Ele não suportou a ideia de nós sofrermos uma condenação eterna. Ele não suportou a ideia de o diabo nos escravizar. Ele não suportou a ideia de nós vivermos longe dele. Ele enviou Jesus para nos salvar e nos garantir essa filiação e essa vida eterna. Todos quantos receberam, diga glória a Deus, todos que o receberam, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, amados? Aleluia. Agora preste atenção. É muito comum a gente fazer uma confusão entre humildade e mente pobre. Mas tem uma diferença muito grande. E geralmente o conceito que se tem de humildade é o conceito que é para ser para mente pobre. O conceito de humildade é diferente. Às vezes a gente pensa que o humilde é aquela pessoa maltrapilha, não é verdade? É aquela pessoa fedorenta, é aquela pessoa, né, que não se veste bem. Isso não tem nada a ver com humildade. Isso tem a ver com condições. Isso tem a ver com situações. A humildade não é isso. A humildade, à luz da Bíblia, né, e no contexto da própria palavra, humildade é se submeter a um sistema. Falando de relacionamento com Deus, ser humilde é se submeter totalmente à palavra de Deus. Quando é que nós somos humildes? Quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus. Amém? Nós somos humildes quando nós nos submetemos à palavra de Deus. A mente pobre, irmãos, é uma mente longe de Deus. É uma mente que leva a pessoa a ter consciência de que a miséria é uma das melhores coisas que tem na sua vida. Humildade é diferente. Agora eu quero voltar para o texto que nós lemos lá de Paulo. Olha o que Paulo diz, preste atenção. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Se eu sou humilde, eu tenho que me submeter a essa palavra, sim ou não?
Então eu tenho que ter a consciência da vitória na minha vida. Eu tenho que ter a consciência de andar em triunfo. Eu tenho que ter a consciência do que eu sou em Deus. Eu tenho que ter a consciência da minha salvação e da unção que há na minha vida. Eu tenho que ter a consciência do que Deus representa na minha vida e do que eu represento para Deus. Então, quando geralmente alguém se posiciona mais assim, alguém diz assim: essa pessoa é soberba. Irmãos, não é ser soberbo, não existe soberba quando você se submete àquilo que a palavra te diz. Isso não é soberba, isso é humildade. Amém? É humildade você se submeter à palavra de Deus. Amém, queridos? Então, quando eu penso de outra maneira, aí eu não estou sendo humilde, porque eu não estou me submetendo à palavra de Deus. Então, às vezes nós dizemos, muitas vezes assim, nós dizemos assim: se Deus quiser, irmão, você vai prosperar. Se Deus quiser, eu vou prosperar. Irmão, é humilde, né? Está dizendo que se Deus quiser. Olha, irmãos, Deus vai te abençoar muito ainda. Se Deus quiser, Deus vai me abençoar. Isso não é uma posição de humildade. Se Deus quiser, na Bíblia e se Deus quiser, só cabe em uma situação de viagem. Porque quando você diz se Deus quiser, você está em dúvida de tudo. Nada depende de você. Amém, amados? Se Deus quiser, na Bíblia, ela só tem legalidade nas viagens. Eu vou viajar daqui para São Paulo. Se Deus quiser, eu vou chegar. Se não quiser, eu não vou chegar. Amém? Mas se Deus quiser, os meus negócios vão dar certo. Se Deus quiser. Não, Deus já quis, irmãos. Deus já quis. Olha, Deus quis fazer Jesus morrer na cruz. Sim ou não? Deus quis te dar uma nova vida. Sim ou não, irmãos? Deus quis que você fosse sarado. Deus quis que você fosse abençoado. Deus quis que você fosse próspero. Deus quis te dar alegria. Deus já te deu toda a alegria, meu irmão. E a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Deus quis te dar paz. Deus quis te dar o Espírito Santo. Depois que Deus quis fazer tudo isso, será que a gente vai dizer assim: se Deus quiser? Se Deus quiser, Deus vai me batizar com o Espírito Santo. Se Deus quiser, Deus vai abrir as portas para mim. Irmão, Deus já abriu. Deus já abriu. Deus já fez tudo. Efésios 1:3. Ele já nos abençoou, está no passado, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então eu só preciso me apropriar. Amém? Se Deus quiser, Deus vai me abençoar. Ele já te abençoou, querido. Ele já te abençoou. Amém? Então olha só. Terceiro ponto aqui eu anotei. Deus quer um posicionamento de justiça. O que é um posicionamento de justiça, irmãos? É a consciência de que nós não somos mais pecadores miseráveis. Nós não somos mais. Mas nós somos justos. Porque Jesus nos justificou na cruz do Calvário. Amém? Você é um justo. Meu irmão, eu digo: você é justo, meu irmão. Você é um justo. Mesmo que você não saiba, você é. A Bíblia diz que você é. Você é justo. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então você não é um pecador, você é um justo. Amém? Você tem que ter a consciência da justiça e não do pecado. Se você tiver a consciência do pecado, é o pecado que vai te dominar. Mas se você tiver a consciência da justiça, você vai querer andar em justiça. Amém, queridos? Dá para entender isso, sim ou não? Porque se eu não tiver essa consciência, irmãos, eu vou estar com a consciência errada. E por isso muita gente não come o melhor dessa terra, por causa dessa consciência. Por quê? Porque não se sentem dignos. Eu não sou digno. Deus é bom, mas eu não sou nem digno. Você já ouviu frase assim, meu irmão? Tem gente que se acostuma com a pobreza, se acostumou tanto com a pobreza, irmãos, que quando a coisa começa a melhorar, diz assim: olha, tem alguma coisa errada.
tem alguma coisa errada. Tem gente que acostumou tanto com a infelicidade, que quando o menino está alegre, rapaz, esse menino está muito feliz, cuidado com ele. Vai já acontecer um acidente com esse menino, que ele está alegre demais. É ou não é? Ei, irmãos, é isso. Começam a achar que nada é para ele. Não é essa consciência que Deus quer que você tenha. Deus quer que você tenha consciência de justo, de filho, de salvo, de homem e mulher de Deus. Quando nós temos essa consciência, irmãos, nós vivemos o que a igreja deveria viver. A consciência de que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Romanos 8,37. Amém? Nós somos mais do que vencedores. A crise está se levantando. Nós somos mais do que vencedores. Porque eu desde criança ouço falar de crise, e continua todo mundo vivo, né? Quando eu era pequeno, só rico tinha carro, só rico tinha telefone. Quem tem um celular aqui, levanta a mão. Meu Deus do céu, olha aí, gente. Quando eu era pequeno, só o rico tinha aquele telefone que tinha aquele, né? Puxava um telefone que era desse tamanho, botava aqui. Tijolão, né? Porque só rico tinha telefone. Só rico tinha carro. Vai aí na frente para tu ver o tanto de carro que tem. Irmão, nós temos que ter a consciência do que nós somos em Deus. Amém? Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós vencemos como? Pela fé. Amém? Nós vencemos pela fé. Nós vencemos pela fé. Se posicione e você vai viver o triunfo diariamente na sua vida. Diariamente as coisas virão a você. Na antiga aliança, a Bíblia diz que a bênção corre atrás do crente. É ou não é? Deuteronômio, a bênção correrá até encontrar. Imagina na nova aliança. Imagina a nova aliança. Ela não corre atrás de nada, ela já te espera onde tu for. Amém? Ela já te espera, meu irmão. Amém, amados? Então temos que viver essa fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém, amados? 1 João 5,4. Amém, queridos? Então creia com o seu coração e confesse com a sua boca, porque tudo vai acontecer conforme você crê. É o que a Bíblia nos garante. Amém? Então creia que você é um vencedor e você vai andar em vitória. Creia que você já está sarado e nenhuma enfermidade vai dominar a sua vida. Creia que você é justiça de Deus e você vai andar na justiça de Deus. Creia em tudo que você quiser conquistar, que você vai conquistar, porque o Senhor honra a sua palavra. Amém, amados? Amém, queridos? Aleluia. Eu anotei aqui também, irmãos, para nós vivermos de forma triunfante, nós precisamos entender e ter a consciência de que o que agrada mais a Deus, irmãos, é uma vida de fé. Nós vivemos pela fé. Então preste atenção que eu vou te dizer. Nunca diga assim, eu acho que vou desistir. Deus não ama aqueles que desistem. Eu acho que vou desistir, eu não aguento mais, eu estou cansado, chega, vou chutar o pau da barraca. Parece que Deus não olha para mim. Meu irmão, preste atenção que eu vou te dizer. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, que é Jesus. E eu nunca vi ninguém prosperar
desistindo. Quem desiste morre no meio do caminho. Quem persiste alcança a vitória. Amém? Amém, amados? Eu tenho visto muita gente desistir. Ainda não vi nenhum se dar bem com a desistência. Então tome posse da palavra de Deus para a sua vida. E você pode dizer assim: pastor, o senhor não conhece a minha luta, o senhor não sabe o que está acontecendo com a minha vida, e nada acontece, nada muda. Mas irmão, se firma nessa palavra que eu estou ministrando hoje para você, porque vai mudar, vai acontecer, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, o sobrenatural vai se manifestar. Creia no que a Bíblia diz, fale o que a Bíblia diz, e vai acontecer exatamente como está escrito. Mas não desista. Retroceder piora, meu irmão, avançar melhora. Então não retroceda. A Bíblia diz que o Senhor diz: a minha alma não tem prazer naquele que retrocede, naquele que desiste, naquele que fica para trás. Deus tem prazer naquele que persevera. Persevera, porque todos que perseveraram alcançaram vitória. E com você não vai ser diferente. E não fique naquela cantiga que, meu Deus do céu, aquela cantiga, mas por quê? Eu só queria entender. Por que comigo? Onde foi que eu errei? Deus. Aí vira para trás: Deus. Aonde o Senhor está? Deus está dentro de você. Aleluia. Vire a página, segue em frente, se posicione, aumente e alimente a sua fé. Viva a fé, respire fé, leia sobre fé. E você vai ver, meu irmão, que tudo vai acontecer de bom na tua vida. O triunfo vai ser algo natural na sua vida. Esteja e permaneça em Cristo. Em Cristo. Aleluia. É em Cristo que eu tenho que permanecer. É como Paulo falou aqui, é em Cristo. Quem está em Cristo vai viver sempre em triunfo, vai andar em triunfo. O triunfo vai fazer parte da sua vida, da sua história. Vai vencer. As pessoas vão te perguntar: o que é que tu faz? O que é que você faz? Você vai responder: creio nele, estou nele, vivo nele. E como eu vivo nele, eu estou nele, eu creio nele, ele faz tudo já por mim, ele já fez tudo. Aonde eu chego, ele já chegou primeiro. A porta que eu falo e penso em abrir, ele já abriu, já escancarou. E ele ainda diz assim: porta que eu abro, homem nenhum fecha. Amém? Amém ou não? Amém. Aleluia. Último ponto que eu quero compartilhar com você. Para nós vivermos de forma triunfante, nós precisamos entender que a consciência de pecador nos impede de pensar como justo. A consciência de pecador, que é o que o diabo quer que a gente tenha. Quando a gente tem a consciência de pecador, isso nos impede de pensar como justo. Romanos 1,17, Paulo escreveu dizendo o seguinte: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Diga: eu vivo pela fé. Ou pelo menos deveria, não é? Porque está escrito aqui. Agora preste atenção. O que é que a religião nos ensina? Nós somos bombardeados de todos os lados por
por princípios religiosos. Quem não já foi, eu já fui um religioso, eu sei do que eu estou falando. O que a religião nos ensina? A religião nos ensina que nós não somos nada, somos apenas vermes, somos trapos de imundícia. É o que a religião nos ensina. A religião nos ensina que nós somos pobres, mas Jesus ama os pobres. Até parece que não ama os ricos também, né? Jesus só ama os pobres. Vai ser processado Jesus porque só ama os pobres, né? Então, a religião nos ensina, nós somos pequenos, somos humildes, num conceito errado, né? Na realidade, mente pobre. É isso que a religião nos ensina. É isso que nós aprendemos com a religião. A religião prega isso para a gente. E quando a gente assimila isso, essa pregação da religião, nós vivemos, irmãos, tudo isso que ela mostra para a gente. Nós entendemos que nós não somos nada, que nós não podemos nada, que nós nascemos para sofrer, que Jesus sofreu, nós temos que viver no sofrimento também. Eu tenho que carregar uma cruz como Jesus carregou, eu tenho que sofrer, tem que sair sangue do meu couro. Eu não tenho direito a nada, eu tenho que ser humilhado por todos, porque eu sirvo a Deus, eu não sou nada, eu sou humilde, eu posso ser humilhado por todos, todos podem pisar em mim, eu não posso reagir, porque eu sirvo a Deus, eu não posso dar mau testemunho. É o que a religião nos ensina. Meu irmão, senta num culto desse, você entra num culto desse, meu irmão, você sai triste, você entra triste e sai deprimido. Você entra triste e sai com depressão. E ela ainda ensina que você não pode ir não pode ir em psicólogo. Você já tem Jesus. A religião nos ensina que nós não devemos nem nos alegrar muito, porque vai trazer tristeza. Agora eu quero te convidar, entre no culto que Jesus prega. Vamos entrar no culto que Jesus prega? Entra na Bíblia comigo, nós vamos entrar no culto Jesus pregando. Nós vamos ouvir Jesus pregando. Eu vou ser só o interlocutor. É Jesus quem está pregando nesse culto. Ele sabe o que é que ele diz para você? Você é bem-aventurado. Sabe o que é que ele diz para você? Eu te darei água da vida. Sabe o que Jesus diz, irmãos? Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele diz, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. É isso que Jesus nos diz. Sabe o que é que Jesus nos diz? Espera aí, Jesus ainda tem mais. Jesus não parou ainda. Jesus tem mais, irmão. Jesus diz, olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te salvou, meu irmão. Olha, sabe o que é que Jesus tem para nós, meu irmão? Ele chega e pergunta na pregação dele. Ele diz assim, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça na sua vida? O que você está precisando? É Jesus pregando. Ele diz assim, olha, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele te dará. Tudo, 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 tudo. Sabe o que é tudo? Você sabe o que é tudo ou não sabe? Aleluia! Sabe o que é que Jesus fala e prega, irmãos? Quando a gente ouve Jesus pregando, ele diz assim, aquele que crê em mim. Quantos crê aqui? Diga glória a Deus bem alto. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai. É Jesus pregando, meu irmão. Aleluia. Sabe o que é que Jesus fala? Jesus diz assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus encerra a pregação dele nos evangelhos. Sabe o que ele diz?
Ele encerra a mensagem dele. Olha o encerramento da mensagem de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Precisamos entender o que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que nós estamos numa nova aliança, meu irmão. Aliança de sangue. Amém, amados? Aleluia. Tem gente que acha que para sentir a presença de Deus precisa ouvir um som de um chofar, produtos do Antigo Testamento. Precisa, para a casa ser purificada, precisa de uma vassoura de Israel. Precisa de um sal grosso para tirar o mal. Uma rosa ungida na parede para puxar os demônios que ali entrarem, né? Tem gente que acha que precisa de um tapete vindo de Israel para prosperar. E outros acham que só vai prosperar se for em Israel. Prepara o dinheiro para a próxima caravana. Porque se não for em Israel, não prospera mais. Porque só lá nós podemos adorar a Deus. Jesus falou, não é aqui nem acolá. Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Eu já estou encerrando. E eu quero encerrar com uns versículos aqui que a Bíblia mostra a realidade da unção, da glória, da bênção no Antigo Testamento e do Novo Testamento. Preste atenção. Se o ministério da morte, que é o do Antigo Testamento, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é o ministério, a nova aliança, irmãos, do Novo Testamento, da nova aliança com o Senhor? Como não será a glória, maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação do Antigo Testamento teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Você entendeu em que você está inserido? Na glória que você está inserido, no poder que você está inserido, na unção que você está inserida. Não é uma unção que vai passar, é uma unção que permanece. Aleluia, louvado seja Deus. Olha, irmãos, eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. E eu quero que você feche os olhos, que nós vamos já cear. Nós vamos cear ainda, tá, irmãos? E eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você imagine uma coisa. Eu quero que você imagine algo comigo. Imagina nós agora, estando na eternidade com o Senhor. Irmãos, e lá nós vamos encontrar os heróis da fé. Meu Deus do céu, os heróis da fé nós vamos encontrar. E a gente encontra um que se chama Abraão. E nós perguntamos para ele: e aí, Abraão, como foi a sua experiência? Abraão da antiga aliança. Aí Abraão vai responder dizendo assim: olha, foi 100 anos para a bênção chegar. Foi 100 anos orando, e Deus mandou a bênção depois de 100 anos. Aí nós vamos ver um menino lá, alguém lá, que é filho de Abraão, Isaac. Isaac, como foi a tua experiência com Deus? Isaac vai dizer: foram 25 anos orando pela esterilidade da minha esposa. Minha esposa era estéril, mas eu orei 25 anos e Deus curou ela. Quanto tempo, meu Deus. Aí nós vamos ver um velhinho lá, meu irmão, com a barba grandona. É Noé. E vamos dizer: Noé, meu irmão, que alegria te ver. Me explica aí como foi passar 120 anos fazendo uma arca. E nós vamos ver Sansão também. Vamos dizer: e aí, Sansão, meu irmão, tu era poderoso, hein? Como foi aquela experiência lá? Com a queixada de jumento tu mataste 1000 homens.
Aí, irmãos, eu falo com várias pessoas assim na eternidade, e de repente, eles se juntam e perguntam para a gente. Imagina você na eternidade, nós estamos na eternidade. Eles perguntam para a gente: e explica aí para nós. Explica para nós como é a experiência, a oportunidade que vocês tiveram, que vocês têm. Como é? Me explica como é carregar Deus 24 horas na sua vida. Me explica como é ser morada de Deus, morada do Espírito Santo. Me explica isso, porque ela tinha que entrar numa fila, e vocês, Deus fez morada dentro de vocês. Meu irmão, Deus mora dentro de nós. O Deus Todo-Poderoso mora dentro de você. Certamente vocês sabem que são templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês. Ele vive em você, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Você carrega uma glória muito grande, uma unção e uma autoridade muito grande, meu irmão. Ele habita dentro de nós. Pai, nós te exaltamos, Senhor. Nós te glorificamos. Nós te bendizemos, Senhor. Nós queremos ser esta igreja triunfante. Nós renunciamos todo resquício que possa haver na nossa vida da religiosidade, da religião. Nós renunciamos e queremos o teu novo a cada dia. Queremos que o teu Espírito nos guie em toda a verdade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa-nos nesta noite. Vamos cear, ó Deus, e vamos renovar nossa aliança contigo. E vamos entrar em plena comunhão com o Senhor. Que o Senhor renove através da Santa Ceia, Pai, com o tempero dessa palavra na vida de cada um aqui. E que todos sejam, Pai, completamente entendidos naquilo que o Senhor os chamou e no projeto que o Senhor tem para cada um dos teus filhos. Em o nome de Jesus te glorificamos, Senhor. Em nome de Jesus.